E aí galera, sejam bem-vindos ao Olá Ciência. A gente está aqui hoje para falar uma notícia sensacional que saiu na revista Nature no dia 17 de maio de 2017. Bom, cientistas estadunidenses, eles conseguiram produzir células hematopoéticas em laboratório. O que é isso? Células hematopoéticas são células do nosso sangue, células que produzem as células do nosso sangue, como as hemácias, as células brancas de defesa e as nossas plaquetas. Em pessoas saudáveis, essas células estão localizadas na medula óssea e dão todo o suprimento aí de células sanguíneas. Só que em algumas desordens, doenças, como por exemplo, nas leucemias, em que há uma produção extrema de células, que é um tipo de câncer, ou na anemia falciforme, por exemplo, que tem uma diminuição do número de hemácias devido a um defeito genético, essa medula óssea começa a trabalhar demais, começa a ter problemas, e isso leva a doenças que são bem complicadas de se tratar. Uma das formas de tratamento para essas doenças, como vocês podem ter ouvido falar aí, são os transplantes de medula óssea. É o que essa doação de medula? Ela vai doar exatamente células-tronco hematopoéticas para produzir células do sangue. Outra vantagem aí de ter produzido células-tronco hematopoéticas em laboratório, que a gente pode um dia, no futuro, produzir células do sangue sem precisar de doadores de sangue, que é o que acontece muito no Brasil. A gente precisa de pessoas que doem sangue o tempo todo. Então, produzindo essas células no laboratório, a gente elimina completamente a necessidade de doadores. Então, como que funciona esse trabalho desses pesquisadores? Eles pegaram células-tronco pluripotentes, ou seja, células-tronco que têm muitas potências, possibilidade de criar vários tipos celulares diferentes, e induziram essas células a produzirem células-tronco hematopoéticas. A gente já explicou como que você induz uma célula a produzir outro tipo de célula no nosso vídeo sobre célula-tronco, que é possível também você pegar uma célula adulta da pele, por exemplo, e induzi-la a se tornar uma célula embrionária. É uma coisa bem legal. Mas enfim, esses pesquisadores pegaram células-tronco pluripotentes, deram várias substâncias químicas e mediadores que fazem com que a célula entenda que ela esteja no meio embrionário, no meio que ela tem que produzir células do sangue e, incrivelmente, ela passa a produzir células do sangue. Então, basicamente, os pesquisadores pegaram células que não produzem sangue, induziram ela a ser uma célula-tronco hematopoética e ela produziu células do sangue. Essa pesquisa já é antiga, existem vários laboratórios no mundo tentando fazer a mesma coisa, e eles ficaram por vários anos tentando fazer isso, e finalmente conseguiram uma combinação de 7 proteínas que conseguem induzir essas células a produzir células hematopoéticas. Então, em resumo, é uma descoberta sensacional que pode mudar aí o futuro dos nossos doadores. A pessoa pode tirar células da própria pele ou então do próprio sangue mesmo, induzi-las a se tornar células embrionárias ou então células-tronco hematopoéticas, e aí sim elas vão produzir células do sangue personalizadas para aquela pessoa, acabando aí com aquele problema do doador sanguíneo, do doador de medula que tem uma incompatibilidade. E quando que isso seria aplicável, né? E quando a gente fala de ciência é muito difícil, que as coisas demoram muito tempo para ficar prontas. Esse estudo ele foi feito em animais. Eles transplantaram essas células em camundongos que tinham problemas na medula óssea. Esses camundongos passaram a produzir células do sangue corretamente, então muito bom. Mas ainda é cedo para testar isso em seres humanos, porque uma das preocupações dos pesquisadores, essas células-tronco induzidas, essas células-tronco que não são naturais, né, elas produzam um tumor ou elas passem a se multiplicar demais, o que poderia gerar um câncer na pessoa que está querendo se tratar do câncer ou que tem algum problema na medula óssea. Então ainda é cedo, mas talvez daqui uns 3, 5 anos esses estudos clínicos comecem e a gente comece a ter aí uma perspectiva de acabar com essa situação. Também acabaria com a preocupação dos bancos de sangue terem que fazer o screening de doenças, né? Porque quando você faz uma doação de sangue, você tem que fazer todo um processo para detectar qualquer tipo de doença naquele sangue, para que não seja passado para o próximo. Então essas células produzidas em laboratório seriam totalmente estéreis, não teriam bactérias, vírus, então é uma grande vantagem. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, a gente fica muito feliz em atender. E um grande abraço. Valeu!